Boa noite. Mudança no trânsito na BR-101 por causa de obras de recuperação. Foi levado para o Cotel o homem acusado de estuprar uma estudante de medicina no Recife. A família de Carlinhos se prepara para buscar o menino na Argentina. O pai dele está preso em Buenos Aires. Esses são alguns assuntos do NETV que começa agora. Quem passa pela BR-101 Norte precisa ter paciência por conta dos buracos e do trânsito lento. Na próxima segunda-feira começa uma obra de recuperação da rodovia e vai mexer com 16 linhas de ônibus que passam por 2 terminais. BR-101, o trecho urbano que corta parte da região metropolitana é péssimo. Que buraqueira! Entre Igaraçu e Paulista, passam diariamente de 45 a 50 mil carros por dia. É uma via importante de deslocamento para quem mora em cidades do litoral norte e precisa se dirigir à capital, e também para o transporte de cargas. Só que os buracos deixam o trânsito mais lento. Eles fazem um paliativo, mas não resolve, que faz uma coisa, acho que de péssima qualidade. E depois de mostrar tantos problemas, trago agora 2 outras notícias. A primeira é que esse trecho da BR-101 que acabamos de ver vai passar por reformas. A obra já começa na segunda-feira, dia 19. E a outra é que, com homens e máquinas na pista, quem for passar por lá vai precisar de um pouco mais de paciência. A rodovia hoje já não comporta a quantidade de veículos que já passa lá, né? Mas o objetivo é a gente dar uma melhorada no que a gente chama no conforto da condução e no melhor escoamento dos veículos no local. Para tentar diminuir os impactos da obra no trânsito, a pista exclusiva para os ônibus será liberada para os veículos comuns. Ela só será permitida para veículos de passeio e para motocicletas. 16 linhas de ônibus que transportam 40 mil passageiros diariamente também serão atingidas. Do terminal integrado de Igaraçu e do terminal integrado de Abreu e Lima. Esses são os usuários que vão ter um pouquinho mais de paciência por conta da interferência dessas obras, tanto no trânsito normal como no transporte público de passageiro. A previsão é de que a obra na BR-101 fique pronta em janeiro de 2017. A gente vem acompanhando desde o fim do ano passado o caso do menino Carlinhos, que passou as festas de fim de ano com o pai, um empresário argentino, e não voltou mais para a casa da mãe. O menino foi encontrado em Buenos Aires e o pai está preso. Carlos Alberto Manuel Atias está num centro prisional em Buenos Aires, na Argentina. O empresário foi preso por policiais federais ontem à noite. A polícia informou que o menino Carlos Atias Bodô está bem. No início do mês, o pai de Carlinhos teve a prisão preventiva decretada e entrou na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. O menino passou o Natal com o pai e deveria ter sido devolvido à mãe, a pernambucana Cláudia Bodô, até o dia 31 de dezembro do ano passado. Cláudia Bodô foi à sede da Polícia Federal no Recife hoje pela manhã, acompanhada de parentes. Muito emocionada, ela contou como recebeu a boa notícia e disse que vai buscar o filho na Argentina. Eu acabei de saber pela polícia que eu tenho que viajar para lá para buscar meu filho. Eu vou buscar meu filho, sim. A Polícia Civil, que já havia conseguido um mandado de prisão preventiva contra o pai da criança, agora decidiu que vai fazer um pedido de extradição do argentino para o Brasil. Eu vou representar ainda hoje pelo decreto de extradição dele e o único dispositivo, o 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê uma pena mínima de 6 anos e a máxima de 8. Você viu ontem aqui no NETV que o homem acusado de estuprar uma estudante de medicina no bairro do Parnamirim no mês passado foi preso em Limoeiro, no Agreste. Hoje pela manhã, Wellington da Silva Ferreira, de 30 anos, prestou depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Mulher. Ele confessou o estupro. Depois, Wellington fez exames no IML em Santo Amaro e foi levado para o Cotel em Abreu e Lima. Depois do intervalo, os números da segunda pesquisa do IBOPE para prefeito do Recife. O NTV volta em instantes. Vamos ao resultado da segunda pesquisa do IBOPE com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Vamos aos números, comparando com a primeira pesquisa Ibope, divulgada no dia 22 de agosto. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo do PT tinha 27% das intenções de voto. Agora, permanece com 27%. Com a margem de erro, pode ter de 24% a 30%. Geraldo Júlio do PSB tinha 26% e agora está com 38%. Com a margem de erro, pode ter de 35% a 41%. Daniel Coelho do PSDB estava com 11% e foi para 13%. Com a margem de erro, teria entre 10% e 16%. Priscila Krause do DEM tinha 8%, agora aparece com 4%. Com a margem de erro, teria entre 1% e 7%. Edilson Silva do PSOL estava com 4% e passou para 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou iria a 6%. Brancos e nulos eram 15% e agora são 10%. 6% não souberam ou não responderam à primeira pesquisa. Agora, esse percentual passou para 4%. Nesta segunda pesquisa do Ibope, o candidato Carlos Augusto do PV permanece com 1% registrado na pesquisa anterior. Os candidatos Simone Fontana, do PSTU, e Pantaleão, do PCO, que na pesquisa anterior registraram 1%, agora não atingiram 1% das intenções de voto. Pela primeira vez nesta eleição, o Ibope fez 3 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto em agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Uma simulação foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio aparece com 50% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 47% e 53% dos votos. João Paulo, do PT, teria 33% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 30% e 36% dos votos. 12% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam voto. E 5% não souberam ou não responderam. A outra simulação foi entre João Paulo, do PT, e Daniel Coelho, do PSDB. João Paulo aparece com 43% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 40% e 46% dos votos. Daniel Coelho, do PSDB, teria 38% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 35% e 41% dos votos. 13% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 7% não souberam ou não responderam. E a outra simulação foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Geraldo Júlio aparece com 52% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 49% e 55% dos votos. Daniel Coelho, do PSDB, teria 28% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 25% e 31% dos votos. 15% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 5% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes da pesquisa estão na edição de hoje da Folha de Pernambuco. Em instantes, o lance que deu a vitória ao Santa Cruz no Arruda. E agora a gente confere ao vivo o movimento na Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro do Derby. Neste momento, o sinal está aberto para os carros que seguem pela Carlos de Lima Cavalcante. Movimento intenso, sem retenções. E aqui no centro da tela, Agamenon Magalhães no sentido Olinda. A gente vê, né, muitos carros lá na frente. O NTV volta já. O NTV está de volta com a agenda dos candidatos a prefeito do Recife. Pantaleão, do PCO, fez campanha no bairro de São José. O candidato Pantaleão do PCO fez panfletagem na porta da estação central do metrô do Recife.
Acompanhado do candidato a vice, Jorge Nunes, também do PCO, e de militantes, ele distribuiu folhetos e foi questionado por eleitores sobre as propostas de campanha. Candidato, quais são as propostas do senhor com relação às melhorias para o transporte público? Bom, nós queremos que o transporte na cidade do Recife seja realmente público, porque hoje ele é dominado por grandes empresas. Nós queremos a municipalização a partir da recriação da Companhia de Transportes Urbanos, que é quem vai coordenar todo o sistema, no sentido de garantir que o transporte seja realmente público e de qualidade, oferecendo inclusive a redução das passagens de transporte. Então é nesse sentido que o PCO se apresenta para a administração a serviço dos trabalhadores. Simone Fontana, do PSTU, participou de um debate. A candidata Simone Fontana, do PSTU, esteve na Universidade Católica de Pernambuco, na Boa Vista. Ela participou de um debate entre candidatos organizado pelo Simpere, Sindicato Municipal dos Professores de Ensino da Rede Oficial do Recife. Professores estavam presentes. Quais são as suas propostas para os professores da rede municipal, caso seja eleita? É valorizar os professores, que essa é uma luta que a gente vem travando ao longo da história, não só aqui em Recife, mas no Brasil todo. Então, com salários dignos, o pagamento do piso integral para os professores, a formação, para que o professor ele tenha uma boa formação, convênios com universidades públicas, extensão, jornada de trabalho. Quer dizer, aula, atividade, esse momento que o professor para estudar, para refletir, para preparar suas aulas, para ter uma boa aula, e um plano de carreiras que valorize o professor no decorrer da sua carreira, que ele possa efetivamente valorizar a educação dessa forma. O candidato Carlos Augusto, do PV, cumpriu a agenda de campanha no bairro do Recife. O candidato Carlos Augusto, do Partido Verde, conversou com gestores e colaboradores de empresas do Porto Digital. A reunião foi no bairro do Recife, na sede da Jump Brasil, um espaço destinado ao desenvolvimento de novos empreendimentos que trabalham com tecnologia da informação e economia criativa. Candidato, como é que as novas tecnologias podem ajudar a melhorar a gestão pública? A tecnologia está nas nossas vidas, através dos nossos celulares, através dos nossos computadores, e a prefeitura tem a obrigação de chamar o Porto Digital para melhorar a vida de todos nós. E aí nós vamos usar a tecnologia na saúde, por exemplo, no prontuário único de saúde. Você vai chegar no posto médico, seu prontuário vai estar lá com todo o seu histórico. Vamos usar a tecnologia para acabar com as filas. Não dá para você acordar 4 horas da manhã e ir para uma fila e esperar uma ficha. Então a tecnologia pode ajudar. Vamos usar a tecnologia para você saber o professor se está na sala de aula, se ele não está na sala de aula, se ele está ajudando o seu filho. Então é isso, é a tecnologia melhorando as nossas vidas, ajudando a fazer mais fácil e mais rápido o que a gente pode fazer. O candidato Edilson Silva, do PSOL, também participou de um debate. O candidato Edilson Silva, do PSOL, participou de um debate na Unicap, na Boa Vista, organizado pelo Sindicato Municipal dos Professores de Ensino da Rede Oficial do Recife. Foram discutidos planos de governo para a educação. Candidato, quais são as suas propostas para os professores da rede municipal, caso seja eleito? Bem, nós precisamos zerar o déficit de vagas em creches, que são muitas. Nós precisamos garantir o piso do magistério para os professores, que não é respeitado. Nós precisamos fazer uma revisão geral nas escolas, que estão com condições inadequadas. Nós precisamos fazer um esforço gigantesco para subir o atual comprometimento de recursos da prefeitura, que é de 25% para 30% com educação. Precisamos garantir profissionais de educação física em todas as escolas. Precisamos garantir profissionais de educação artística em todas as escolas, que não existe. Então, dessa forma, eu creio que a gente pode fazer a revolução na educação que a gente quer e precisa na cidade do Recife. A candidata Priscila Krause, do DEM, fez campanha no bairro de Dois Irmãos. A candidata à Prefeitura do Recife pelo DEM, Priscila Krause, esteve na comunidade Sítio dos Pintos, no bairro de Dois Irmãos. Ela estava acompanhada da equipe de campanha e fez a gravação de um guia eleitoral que será exibido na televisão. Quais são as suas propostas, caso seja eleita, para quem depende de uma creche no Recife? Na Prefeitura, nós vamos criar o projeto Casa Mãe, que vai adaptar casas da comunidade para que elas se transformem em creches para atender crianças de 6 meses aos 6 anos, dando uma proposta pedagógica consistente que prepare essas crianças para serem alfabetizadas aos 6 anos de idade, como vem acontecendo inclusive no município de Petrolina, que elevou a taxa de alfabetização de 40% para 87% dessas crianças. Isso dá uma segurança
para a mãe que pode sair de casa e deixar seus filhos em boas condições, sendo assistido através de um modelo de creche muito mais barato e possível de ser feito. A gente segue agora com um futebol. Pela Série A, o Santa Cruz garantiu uma vitória em cima do Atlético Paranaense no Arruda. O gol foi nos minutos finais do jogo. Depois de cobrança de escanteio, Bruno Moraes mandou para a rede. O Santa Cruz está em 19º com 23 pontos. Também pela Série A, o Sport enfrenta daqui a pouquinho o Atlético Mineiro, lá no Estádio Independência. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.